Ainda não, filho. Ora, vou botar para gerar agora, né? Mais uma vez, boa tarde para todos, né? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, Zélio. Tudo bem com vocês? Boa tarde, Alanzinho. Professor. Alexandrina, Alexandra. Alexandra, deu certo o trabalho, Alexandra? Tu ficou na equipe de quem mesmo, hein? Oi? Tu ficaste na equipe de quem, Alexandra? Do Biel. Rapaz, vai dar casamento isso aí, tem jeito não. E mamãe tá aqui, viu? Ó, escutando aqui. Não fala nada não, mãe. Vem pra cá, não. Era uma honra. Cadê o Gabriel para dizer alguma coisa desse? Aí Deixa eu dizer falar. que era essa honra. Estou Até eu queria comprometida. essa honra aí, mano. o Ramon que deu essa honra. Tá ouvindo, né, Alexandre? Estou comprometida. Com quem? Desmentira, Alexa. Cala a boca, Vitória. A Vitória também tá. Pobre bichinho. Eu não tô não, viu, com o papico do realimentei não, viu, Cristina? Tá nascendo duas Acharam a coisas. vitória, foi? Vamos lá, né? Tá perdida. Então, pessoal, para hoje vamos trabalhar com meios de comunicação, certo? Aula passada a gente deu uma introdução aí sobre rede de computadores, né? Algumas derivações e tudo mais, certo? Hoje a gente vai trabalhar com meios de comunicação, tá? Então, vamos dar início ao que a gente tem, né? Então, para hoje a gente vai ver esses meios de comunicação, né? Cabos elétricos, fibras óticas, ondas de radiofrequência, certo? Cabos par trançados, cabos coaxiais, fibras óticas, transmissão via rádio, né? E transmissão via satélite, beleza? Então, hoje a gente vai entender como que a gente transmite informações dentro da rede. Tranquilo aí para vocês? Obrigado por me responderem. Beleza, Então, Chapa. Primeira coisa que eu trago para vocês, né? Tá todo mundo vendo minha telinha? Tá tudo de boas? Sim. Tá Sim. Beleza, né? Então, a primeira telinha que eu trago aqui para vocês, pessoal, são esses meios de transmissão relacionados ao meio físico e aos meios não físicos, certo? Então, nos meios físicos, principalmente, a gente tem os cabos, né? Que eles podem ser elétricos e não elétricos, né? No caso dos cabos óticos. No caso dos cabos elétricos, eles ainda podem se dividir entre coaxiais e par trançados, né? E esse par trançado também tem algumas subdivisões, tá? Já nos meios não físicos, a gente tem ondas no espaço, né? Que a gente pode estar transmitindo informações via infravermelho, via rádio, via satélite, tá? Então, a gente vai ver cada coisinha dessa daqui para a gente poder segmentar esse conteúdo hoje rapidamente, tá? Então, é o seguinte, pessoal, se eu estiver falando rápido, vocês levantam a mão, tá? Se ficou com dúvida, dá uma faladazinha aí no áudio que eu paro, a gente repete, tá? Mas vamos tentar ser o mais objetivo possível, tá bom? Então, para se entender, né, essa questão do meio de comunicação, né, que faz parte de um dos 5 componentes de uma comunicação, né? Então, para relembrar quais são os 5 componentes de uma comunicação. Eita, já esqueceram, né? Emissor, que também pode ser chamado de transmissor, receptor, mensagem, meio e protocolo, não é isso, pessoal? Bora se lembrar das coisas, né? Então, é necessário que exista um meio de dados, né? Por onde esses dados saiam, né? De um host e cheguem a outro, né? É necessário esse meio para trafegar essas informações, certo? Então, é necessário ter uma forma de propagar, uma forma de propagação dessa informação. Então, uma das formas de se enviar dados é através da eletricidade, certo? Então, as placas de rede com fio, né, são responsáveis por converter dados em bits, certo? E bits em impulsos elétricos que podem trafegar em um cabo de energia, né? A gente lembra na aula passada que eu falei que tudo que a gente consegue converter em bits é passível de se trafegar em uma rede, tá?
Os cabos mais utilizados, né, são os par trançados e os coaxiais. Isso aí é verdade, pessoal? Quem que me confirma isso aí? Sim ou não? Eita, que não tem ninguém falando comigo hoje, né? Vai dar certo. Uhum. Repete a Não, pergunta aí para ver se eu entendo. isso aí tá errado, né? Os cabos mais utilizados hoje são os par trançados e os de fibra ótica, tá? Coloquei aí para ver se vocês se ligavam, mas nem vocês me responderam, né? Então, outra forma de transmissão é através da luz, né? Em vez da eletricidade. Então, a transmissão é feita por raios luminosos, né? E é bem mais eficaz que a feita pela eletricidade, né? Pois o sinal se propaga mais rápido e não sofre com interferências, certo? A gente vai ver aqui mais na frente, tá? Então, o primeiro modo que a gente vai ver, né, é o par trançado, né? É um meio de transmissão mais utilizado, né, que a gente vê mais no dia a dia. É o nosso tão conhecido cabo, aquele cabozinho azul com um conectorzinho, certo? Então, esses cabos são compostos por fios de cobre, né, que transmitem através de pulsos, né, elétricos. Então, em toda corrente elétrica cria-se um campo eletromagnético, né? Então, em todo local onde se tem eletricidade, tem um campo eletromagnético ao redor, né? E esse, por sua vez, pode causar interferências em fios que estejam próximos e em aparelhos, né? Ou, talvez, aliás, em paralelo, tá? Por exemplo, quantas vezes você já não estava assistindo televisão e aí a mãe de vocês liga o liquidificador e aí começa a chiar a televisão? Vocês já passaram por isso? Claro, né? Tu é doido, é bons tempos. Bons tempos, né? O que acontece ali, né? Eu tive uma interferência na frequência da transmissão da TV, né? A interferência eletromagnética oriunda do liquidificador. Então, esse campo eletromagnético, certo? Ele causa interferências na rede, né? E principalmente nas nossas redes de transmissão de dados, né? Então, para diminuir, né, esses problemas com interferência, né? Os fios são enrolados 2 a 2 e em pares, certo? E os pares também são entrelaçados entre si. Então, o que acontece? Qual o princípio básico para a gente ter isso, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um fio reto, certo? Olha aqui, eu tenho um fiozinho reto, né? Setinha vermelha aí. Opa. Eu tenho a setinha vermelha, né? Um fiozinho reto. E aí, observem que ele tem um campo eletromagnético aí na setinha fazendo um círculo de vermelho. Ou seja, eu tenho uma emissão eletromagnética muito forte, ó. Observem aqui, ó. Já nesse segundo aqui, eu tenho dois fios em paralelos, né? Então, eu já tenho aí uma divisão dessa interferência. E quando eu entrelaço esses fios, né? Observem que a minha emissão, né, eletromagnética, ela diminui bastante, tá? Porque o campo acaba se anulando. Porque um fio vai por um lado, um fio vai por o outro. Então, ela anula esse campo eletromagnético. Então, por isso que diminui a interferência, tá? Então, essas setinhas é como se fossem fios. Então, por isso, gente, que se é trabalhado da seguinte forma, né? Eu tenho aqui o meu fio, né? Um par trançado é um conjunto de 8 fios. Então, se vocês forem contar aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fios. Esses 8 fios, cada par é entrelaçado entre si e depois os 4 pares são entrelaçados entre eles mesmos, certo? E aí eu tenho uma diminuição dessa interferência, tá bom? Então, é por isso que é bem complicado se trabalhar com fios de internet, né, em sistemas elétricos, né? Então, por exemplo, quando se passa fios elétricos no poste, quando se passa fios de internet num poste, né, ele tem esse problema da interferência. Por quê? Porque num poste eu tenho um campo eletromagnético, né, onde eu tenho cargas que vão acabar dando interferência na minha informação. Quando dá essa interferência na informação, o que acontece? Ela tem uma origem, aí ela acaba ficando desnorteada, né? E aí acaba perdendo pacotes, né? Ou então a sua conexão fica mais lenta, enfim. Então, esse é um dos motivos que causa a interferência. Dúvidas até aqui? Não. Não. Beleza, né? Então, o que a gente tira dessa primeira parte é que há interferências, né, eletromagnéticas, né, por conta do campo. Uma forma bem eficaz de reduzir isso é a questão da blindagem, né?
Então, a efetividade dessa blindagem, ela depende das frequências das radiações que ultrapassam por ali, a espessura da blindagem, né? O tipo de metal que está trafegando ali, o condutor, né? Porque eu tenho alguns fiozinhos de aterramento também, então tem diversas situações que vão estar efetivando ou não a blindagem, né, nesses fios. Então, a qualidade da linha de transmissão, que o par de fios depende basicamente, né, dessa qualidade dos condutores empregados, a bitola dos fios, né, que é a bitola, né, então aqui a bitola é como se eu tivesse aqui um fiozinho aqui de frente, né, é como se fosse um cilindro, e aqui eu tenho um fio mais grosso, certo? Então, a bitola desse fio é bem maior, tá? A espessura dele é maior, tá? Quanto maior a bitola, menor a resistência ômica por quilômetro, né? Então, ou seja, eu consigo trafegar mais informações. São técnicas usadas para transmissão de dados através da linha, né? E proteção de componentes da linha para evitar a indução, né? Nos condutores. Então, essa blindagem, a gente vai ver mais à frente, que ela é muito interessante e ela vai depender de quesitos como esse, né? Como a frequência, como a bitola dos fios, tá? E aí a gente chega nesses 3 caras aqui, certo? O par trançado, né? Que é esse fio que a gente conhece, certo? É o famoso cabo de rede, né? Ele pode ser dividido em 3, no UTP, STP e FTP. No UTP, The Shield Twisted Pair, ou par trançado sem blindagem, certo? É um fio convencional, então ele só vem enrolado ali, não tem blindagem, né? Geralmente esse UTP ele é utilizado em redes locais, né? Na escola, por exemplo, né? Um cabo de rede, até porque ele é mais barato também, tá? O STP, Sealed Twisted Pair, né? É um par trançado blindado, certo? Então aqui ele já tem a primeira camada de blindagem, né? E o FTP, certo? Par trançado folheado ou par trançado com malha, ele tem a sua maior blindagem. Então, dos 3 aqui, o mais blindado é o FTP, né? Ou seja, é o mais resistente, né? É utilizado em servidores, em data centers, né? O STP é utilizado em transmissões, né? Infraestrutura de rede, em um nível um pouco maior, né? Desculpa. E eu tenho o UTP, que é utilizado mais convencionalmente nas nossas redes locais, tá? Beleza aqui? Quanto aos 3 tipos de cabo. E esse STP e SCTP? É a mesma coisa. Ah, tá. O SCTP, na verdade, é o FTP, certo? Vamos lá. Então, vamos estudar aqui cada um mais a fundo, né? O UTP, né, par trançado sem blindagem, né, é uma estrutura com 4 pares de fios, né, entrelaçados e revestidos por uma capa de PVC, né, uma capazinha de borracha de plástico, né. Então, sem blindagem, né, pela falta de blindagem, esse tipo de cabo não é recomendado a ser instalado próximo a equipamentos que possam gerar campos eletromagnéticos, né, fios de rede elétrica, motores, inversores de frequência. Então, tudo isso gera campo eletromagnético e aí causa um embaraço aí das informações e interferências, né? Então, ele tem 4 pares, né? E tem uma impedância aí de 100 ohms, né? A questão da bitola lá do que a gente viu anteriormente, ela está entre 24 e 22 AWG, que é uma unidade de medida, né? De espessura relativa ao fio, né? Então, vocês vão ver mais na frente em física, que a espessura de um condutor, no caso o fio de cobre que a gente está trabalhando aqui, certo? Ela vai interferir diretamente na capacidade de funcionamento dele, né? Então, quanto maior a bitola, né, maior tem uma capacidade de funcionamento aí, beleza? Maior a espessura desse fio, né? O UTP, né, ele é usado tanto em redes domésticas quanto em redes de grande porte, né, redes industriais, né, devido ao fácil manuseio e instalação, certo? Ele é mais leve, mais flexível, então você consegue trabalhar com ele, né? As taxas de transmissão são de até 100 megabytes por segundo, né? Com a utilização do 5E, que é o convencional que a gente trabalha. Felipe, mas a gente só utiliza o CAT 5E? Não, a gente tem outras categorias, né? Que esse CAT é referente à categoria do fio. Então, tem a 3, tem a 4, tem a 5, tem a 5E,
Tem a 6, tem a 6A e tem a 7, tá? Comercialmente, a gente utiliza 5E e está partindo muito para a categoria 6 também, tá? Ele é o mais barato, né, para distância de até 100 metros, tá? Então, se você vai passar um fio desse, chega uma pessoa lá na casa de vocês e diz o seguinte: fulano, vamos dividir a internet, né? Aí você diz: ora, eu vou cobrar, né? O que a gente tem que fazer? Não, vamos comprar um fio. Tá certo, vamos comprar o fio e a gente faz os 2 conectores. Aí a gente divide a internet. Aí o que acontece? A casa do cristão fica a mais de 100 metros de distância da outra. Então, o que vai acontecer? Você pode comprar um fio de mais de 100 metros? Pode, uma caixa vem com 305 metros. Entretanto, o que acontece? Ele é recomendado para distâncias de até 100 metros, né? Só que ele diz até 100 metros, mas para ficar bom, no máximo, você não pode ultrapassar 80 metros. Tá entendendo? Então, de um fio, ele ligando assim de um para outro, é no máximo 80 metros, certo? Utilizando o UTP, tá? Então, quando vocês forem dividir a internet com algum vizinho, né? Vocês verifiquem isso, a distância da sua casa para a casa do vizinho, né? Se for menos de 80 metros, pode dividir a conta tranquilamente, né? Agora, se puxar aí mais de 80, né? Mais de 100 metros, né? Infelizmente, fica inviável, né? Pode até dar certo, mas vai ficar muito ruim, entendeu? Então, E quanto é? E quanto é um metro, né? cara, esse fio, né? A metragem dele, vendida sem ser na caixa, por fora, é R$1, 1,50 o metro. 1,30. E Entendeu? dá pra gente ver a olho nu se o fio é blindado ou não, se tem. Dá pra ver a olho nu, certo? Você vai ver, assim que você corta um pedaço do fio, você já vai ver, né, na extremidade dele, né? E aí, assim, né, uma caixa de 305 metros é R$180, dá mais ruinzinha, né? Mais ruinzinha não, dá mais baratinha, né? É 180, R$160, entendeu? Com 305 metros, né? Então, você consegue aí ter um metro a 60 centavos, a 70 centavos, né? Então, bem legalzinho. Quanto? Oi? Dá bom. Do bom é quanto? Cara, tem caixa boa que chega a R$350 o fio, né? Vai depender do fio, né? Se você vai utilizar um CAT6, ela é mais cara, né? Já é quase R$600 uma caixa, né? De CAT6. Tá? Se você vai utilizar não UTP, mas você vai utilizar um FTP, aí é que sai caro mais um pouquinho o fio, né? A gente está falando do UTP, que é o mais comercial que a gente tem aqui mais próximo da gente. Tá? Então, apresenta a vantagem do baixo custo dos equipamentos, né? Ou seja, você consegue conectar os equipamentos tranquilamente, né? Quando comparado à fibra, né? Porque hoje o grande problema da fibra é o seu preço, né? Comparado ao fio de cobre, né? Ela é bem mais cara, né? E também é relacionada à facilidade de manuseio, né? A fibra, qualquer coisinha ali, você quebra uma fibra, já tem que cortar e fazer novamente a conexão, né? O cabo UTP não, ele é mais difícil, né? Entra até água dentro dos fios e a conexão ainda é mantida, né? Aí, ó, já chega nesse último ponto, né? Que não podem ficar em ambientes com umidade, né? É porque realmente ele, na ponta do conector, a gente vai ver sobre o conector daqui a pouco, a gente tem umas partezinhas douradinhas, certo? Nessas partezinhas douradinhas, a gente tem um componentezinho de cobre, né? Que você faz ali a conexão, tá? Na verdade, eu acho que é sílica, se eu não me engano. E aí, isso ali, quando está exposto à umidade, ele acaba oxidando. E aí você perde a conexão ali por conta só desse conectorzinho, tá? O STP, pessoal, ele tem uma diferença, né? Ele é blindado no par. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, eu tenho uma blindagem no par, certo? Cabo com blindagem de malha, né? Blindagem em cada par, certo? Então, eu tenho aí 4 pares, né? Então, olha, observe aqui como já dá para ver a olho nu essa blindagem. Viu, Irineu? Então, eu tenho uma impedância aí de cerca de 100 ohms também, uma bitola de 24 AWG, tá? Ei, Felipe, Oi. o que significa esses fios brancos e esses coloridos? É o mesmo ou são diferentes? Já que a gente chega lá, tá? Porque, assim, o cabo de rede, ele necessita de uma configuração, tá?
E lá na frente a gente vai ver que essas corzinhas, cada uma representa uma configuração específica, né? A gente vai seguir um padrão, ou T568A ou T568B, e aí a gente vai estar confeccionando um cabo de rede a partir da configuração dessa cor, tá bom? Então, por enquanto, deixa aí guardada a tua pergunta, tá? Já o STP, pessoal, o que acontece aqui no STP, né? Ele é recomendado para ambientes com interferência eletromagnética acentuada, ou seja, se você vai trabalhar com cabo de rede par trançado na transmissão, por exemplo, em postes, né? É recomendado que você utilize esse cara aqui, tá? Por quê? Porque ele é blindado tanto no par, olha aqui, ó, observa que ele é blindado tanto aqui no par, como ele também tem uma malha protetora que envolve os pares novamente. Então, são duas blindagens dentro dele, entendeu? Mas também não muda muito a questão da distância, né? É só mesmo a questão da interferência, né? Que ele bloqueia bastante, tá? Olha aí. Então, o que acontece com esse cabo, né? Eles são cobertos, né, por um composto do UTP, né? Que é essa parte de plástico aqui, né? Então, por este tipo de cabo, no entanto, nenhuma película de metal é enrolada sobre um conjunto de pares, né? Melhorando a resposta, né? Dele, né? Do fio, né? Relativo à interferência, né? Então, fica bem baixo aí, né? Essa eficácia frente às interferências. Não é a mesma quantidade de pares, tranquilamente, né? A mesma impedância, tá? E a mesmo tamanho de bitola no fio, tá? O que vai mudar mesmo é só a questão da interferência, né? Ele prevenir maior interferência. Então, a olho nu, né? Consequentemente, dá para a gente ver e identificar esses tipos de cabo, né? Aí, mais uma vez, certo? Dependendo, claro, do seu tipo de fio, vai ter conector específico, tá? Deixa eu só mostrar aqui logo para voltar. Certo? Por exemplo, o STP ele tem um conector específico, certo? O categoria 6, ele tem um conector específico, tá? Então, é desse jeito que funciona, beleza? De acordo com a ANSI ETA 568C, que essa aqui é a lei que rege, né, essa fomentação, né, de trabalhar com essas configurações de rede, né, então existem 10 categorias, né, levando em conta o nível de segurança, né, claro, a bitola do fio, né, onde os números maiores indicam fios com diâmetros menores, né. Então, principalmente a gente tem aqui, ó, o CAT3, né, que era um padrão UTP, né, que trabalhava com uma largura de banda de 16 MHz, né, bem antigo, tá? Tem o CAT5, né, que trabalha com UTP a 100 MHz, né, muito usados em redes LANs, né? Tem o CAT5E, que trabalha nessas aplicações de base de Ethernet, né? Então, tem aqui... Tem o CAT6, que já é utilizado para a base gigabit, certo? Onde eu tenho aí uma banda de 250 MHz, né, para transferir informações no UTP. No CAT6A eu já tenho somente a aplicação de FTP, certo? No CAT7 e no CAT7A eu tenho o FTP somente e o STP para essa transferência. E aí o que vai aumentando são as larguras de banda, ó, 500 MHz, 600 MHz, e no 7A eu chego aí a 1000 MHz, certo? Então, o CAT7, ele é totalmente blindado, certo? No CAT6A eu já tenho o uso de blindagem somente, né? Não tenho ele limpo, que nem o UTP, tá? Então, para comercialmente, se você vai montar uma LAN house, pode montar com o CAT5E, né? Que é o fio mais barato, tranquilamente, né? Mas se você vai trabalhar com serviços mais pesados, com a distribuição de internet, né? Com infraestrutura de rede, trabalhe no mínimo com o CAT6, né? E aí, dependendo do seu serviço, se for de grande porte, trabalhe com CAT7, tá? Então, aí vai variar valores no fio, tá bom? Então, olha aqui, ó. De acordo com as 10 categorias, levando em conta a segurança e a bitola, né? A gente tem essa tabelazinha aqui, onde a gente informa, ó. O CAT5E, certo? Categoria 5E, tá? Ele tem uma velocidade de até 1000 megabytes por segundo, né? Há uma frequência de até 125 MHz. Então, aqui ele utiliza tanto o UTP como o STP, tá? No CAT6, certo? O que muda é somente a largura de banda, tá? Que ela é um pouco maior. Já no CAT7, eu tenho aí uma velocidade de até 10.000 megabytes por segundo, né? Megabits por segundo, certo?
a uma largura de 600 MHz e ele só trabalha com STP, ou seja, o categoria 7 ele é totalmente blindado, tá? CAT 7 é totalmente blindado, beleza? Então, quando a gente vai comprar uma caixa de fio, você chega lá e diz o seguinte, olha, eu quero o cabo par trançado, categoria 7. Então, o cara vai te trazer, né, uma caixa de fio com cabos totalmente blindados, né? Se você pedir uma 5E, ele já pode estar trazendo o TPzinho, né, que é mais simples, mais tranquilo de se trabalhar. Pessoal, alguma dúvida até aqui? O que é Ethernet? Oi? Alô? Quem foi que perguntou? Acho que ele perguntou o que é Ethernet. Ethernet, certo. Ethernet, gente, vocês lembram lá de arquitetura que a gente tinha uma portazinha chamada Ethernet? Pronto, naquela porta é onde a gente conecta esse cabo de rede, tá? Então, a Ethernet é a porta por onde vai estar sendo utilizado e onde está sendo trafegado essas informações, tá? Tranquilo? Ficou compreendido aí? Olha, estava vendo aqui, enquanto vocês estavam fazendo perguntas, né? Uma caixa de CAT6 está de R$ 480, certo? E a caixa de CAT7, na verdade, não vende na caixa, vende só na bobina, certo? É como se fosse aquelas bobinas de fio da Coelas, né? Pronto, ele só vende aquelas bobinazinhas, aí ele vai variar de 1 quilômetro, né? No caso que é 1.000 metros, né? De fio, né? Beleza, pessoal? Então... Bem pouquinho fio, viu? Cara, se tu imaginar que não dá pra nada, viu? É isso, mano. Eu pegava uma bobina de 1 quilômetro de fibra, só dava para fazer, acho que umas 10 instalações no máximo. E puxa todo assim, cabo, mano. É porque depende da distribuição, né? Onde que tá a caixa, para você poder fazer a conexão e tudo mais, entendeu? De fibra que eu falei, tá? Aham. Porque de fibra a gente pode puxar um pouco mais distante, certo? Mas cabo de rede também gasta muito, cara, porque você faz muito cabo pro interno, né? Tem empresa, por exemplo, se a gente for ver lá na escola, cada computador tem um cabo de rede, entendeu? E tem um cabo por trás ainda que vem lá do switch, do gerenciamento. Enfim, tem um bocado de metro de fio lá dentro da escola, entendeu? Ei, Felipe, Pra tu poder sabe o nome do cabo que tem duas cabecinhas USB? Quê? O nome do cabo que tem duas cabecinhas USB? Sei não, cara. Eu tô atrás desse cabo, homem. Vamos lá, continuando aqui, né? Então, o CAT5, né, ela predominou os cabeamentos estruturados até 99, certo? No início das implantações das padronizações, né? Então, a maioria dos cabos de categoria 5 não são blindados, certo? O cabo especificado nos esquemas T568A e T568B, a gente vai ver esse esquema mais à frente, tá? Esse tipo de cabo ele é utilizado, né, em cabeamento estruturado, né, para rede de computadores, tais como a Ethernet, né, que é o nosso padrãozinho, né, sobre par trançado, né, redes locais, certo? Fornece largura de banda de até 100 MHz, né, e aqui tem as bases que eles são adequadas. Beleza? CAT5E, né, que é o que a gente tem comercialmente, né, ele foi uma melhoria do CAT5, certo? Com novos requisitos de desempenho, certo? Observem aqui os fios sendo enrolados, certo? No CAT5E, no fio bom, ele tem uma malhazinha branca, certo? Que ajuda na condução desses fios dentro do encapamentozinho aqui de plástico, certo? No CAT6, pessoal, observem aqui, ó, como eles já são mais bem enroladinhos, certo? Então, eles têm aí padronizado para gigabit internet. Eles são mais grossos um pouquinho, certo? O cabo padrão oferece um desempenho de até 250 MHz, como a gente já viu, né?
Então, a grande vantagem dele é a maior banda que a gente consegue passar aí, né? Então, olha aqui, ó. Olha a diferença do CAT5, do CAT5E e do CAT6, né? Então, o CAT5, né, ele já não tinha esse cuidado, né, com as interferências, né? O CAT5E, observe como ele é mais enroladinho, um pouco, certo? Observem como o CAT6, né, aí é que ele é enrolado, bem enrolado, né, o fio, ó, observem aqui, ó, certo? A diferença, né, nessa situação. A olho nu, a principal diferença é essa, certo? Mas, claro, tem a variação na transmissão, tudo bem direitinho. A gente chega nos conectores, certo? Né? Os par trançados, né, utilizam o RJ, né, o chamado RJ45. Tem o RJ11 também, que é utilizado para telefonia, beleza? Que é esse fiozinho aqui, ó. Aliás, esse conectorzinho, certo? Hoje se padroniza, mais uma vez, com a T568A e a T568B, certo? Tem a padronização desses cabos, tá? Olha aqui, o conectorzinho RJ45, né? Do tipo 8P, 8C, né? 8 pinos, 8 conectores, ou seja, eu tenho 8 conexõezinhas aqui, ó, essas partezinhas douradas, tá? A gente começa a contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? A gente olha ele aqui de baixo para cima e começa a contar da direita para a esquerda, tá ok? A gente tem essa configuraçãozinha aí. E aqui eu tenho um conectorzinho fêmea, certo? Desses tipos de fios que a gente também consegue estar confeccionando, né? Esse daqui, gente, é o que vai na tomadazinha da parede, por exemplo, lá do laboratório, tá? E aí tem toda uma configuraçãozinha por trás e aí você recebe ele para poder colocar um macho de RJ45, tá? O padrão T568A e T568B utiliza-se de cores para poder evidenciar os fios, tá? Então, não é azul claro e azul escuro. É azul, azul e branco. Verde, verde com branco. Laranja, laranja e branco. E marrom e branco, tá? Então, esse aqui são os parzinhos que são enrolados, tá? Então, sempre tem uma cor contínua. Por exemplo, tem o marrom todo e tem o marrom, né? Que é dividido com o branco, né? Que é o marrom malhado, né? Por exemplo, né? Então, se vocês verem aqui, mais aqui embaixo, ó, tem o marrom escurão e tem o marrom com branco. Tem o verde escurão e tem o verde com branco. Tem o azul escurão e tem o azul com branco. Tem o laranja bem forte e tem o laranja com branco, tá? Então, essas são as cores que a gente tem. Felipe, mas para que servem essas cores, certo? Essas cores, pessoal, a gente vai estar trabalhando diretamente com as configurações, tá? Então, vamos ver aqui a T568B, né? Que ela prevê duas montagens para os cabos, né? Denominadas T568A e T568B, tá? Então, a montagem da B usa a sequência branco-laranja, laranja, branco-verde, azul, branco e azul, verde, branco e marrom, Então, a gente observa aqui, pessoal. A gente supõe que isso aqui é o nosso conector, certo? E aí, o que a gente tem, ó? Pino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada um recebe uma cor. Então, essas cores aqui, esse esquema de cor, é referente a T568B de banana, tá? Então, vocês recebem o cabozinho desse jeito, tá? Todo enroladinho. Vocês desenrolam, alinham, cortam, colocam no conector e utilizam um alicate para clipar, tá? Então, essa prática é que a gente tem que fazer aqui na disciplina, tá? Confeccionar e construir um cabo de rede, tá bom? A T568A, certo? Ela utiliza outro padrão de cores, bem parecido. A única diferença, ó, observe que aqui, ó. Oi. Esse cabo aí, ele não permite gambiarra. A gente só clipa se for com o alicatezinho dele mesmo, né? Só clipa se for com alicate, né? Eu já vi um cara fazer com chave de fenda, mas não ficou legal, não. Mas deu para funcionar. Mas o certo é utilizar o alicate, tá? Aliás, o certo não. A única forma mesmo de fazer de uma forma eficiente. Então, observem que aqui na B, no pino número 1, eu tenho quem? O branco-laranja,
certo? E depois o laranja. Já aqui eu tenho o branco, verde e o verde. Então, a única diferença desse A para o B é que eu inverti as cores entre o laranja e o verde, entendeu? Porque isso aí acaba fazendo um cruzamento de cores. E aí a gente vai ter um cabo chamado crossover. Um cabo direto, cada fio se liga com cada cor, como a gente vai ver aqui nesse modelozinho, ó. Então, posso ter o T568A e o T568A nas duas pontas, tá? Então, aqui eu tenho o fio e aqui eu tenho um conector RJ45 e aqui eu tenho outro conector RJ45, tá? Aí, o que acontece? Nesse daqui, eu tenho, se a gente for ver, a gente tem o T568B, né? Aqui, ó. Olha aí, o pino começou com laranja, branco-laranja. E aqui eu tenho essa mesma configuração, T568B. Só que eu posso também fazer a T568A com a T568A. O que isso quer dizer, pessoal? Que eu vou ter um fio direto, um cabozinho direto. Esse cabo direto, com a mesma configuração nas duas pontas, eu utilizo ele principalmente para conectar o meu computador, o meu notebook, ao meu roteador ou ao meu switch, certo? Entendido? Agora, me diz a seguinte situação. Felipe, se eu quiser conectar o meu computador com outro computador, eu utilizo esse mesmo cabo? Não. Você não se utiliza um cabo direto para conectar dois computadores, né? Certo? Esse cabo direto, ele conecta um computador a um switch ou a um roteador, certo? Já o crossover é quem eu posso estar conectando de uma forma direta dois computadores para trocar informação, certo? Só eles dois, tipo uma rede ponta a ponta, certo? Exemplo, tá? Como é o crossover? O crossover, gente, é que eu tenho em uma das extremidades o padrão T568B e na outra extremidade eu tenho o T568A. Ou vice-versa. Ou em um eu tenho o A e eu tenho o B, ou a outra eu tenho o B e tenho o A. A questão é que no crossover, os dois conectores não podem ser iguais, certo? E no cabo direto, eles têm que ser iguais, têm que usar a mesma especificação, tá? Deu para entender isso aqui? Mais ou menos. Felipe, esse Fadu? cabo ainda é elétrico. Como é? A gente ainda está estudando os cabos elétricos. Isso, tudo isso é cabo elétrico ainda. Cara, pelo amor Beleza? de Deus. Como é, Zé? Nada. Eu não entendi, mano. Tu não entendeu qual parte? Essa questão da troca aí, as cores, quando é crossover, né? No caso, tem o T568A e o T568B. Eu não consegui entender exatamente a diferença entre um e outro. Eu sei que é por causa das cores, né? Que troca, mas eu não sei, tipo, a sequência, a diferença. Na sequência, ó, a principal diferença na sequência, ó, vamos olhar esses dois aqui, ó, esse cabo crossover aqui embaixo. Aqui eu tenho um T568B, certo? Nessa primeira extremidade aqui. Na outra, eu tenho um T568A. Observem que o pino número 1, ele não se conecta com a mesma cor do pino número 1 do outro lado. Em um lado eu tenho branco-laranja e no outro eu tenho branco-verde. Ou seja, eu tive um cruzamento, né? Um crossover, né? Eu cruzei os cabos. Então, os laranjas foram aqui, ó, para onde era o verde e o verde foi para onde era o laranja. Por quê? Eu tive a aplicação de a especificação B e do outro lado a especificação A. Esse tipo de cabo, ele é utilizado, certo? Para quando eu quero conectar dois computadores físicos. E aí eu faço uma rede só entre eles. Quando eu quero conectar o meu computador à internet via cabo, certo? Eu tenho que utilizar um cabo direto, certo?
ok? Esse cabo direto, ele tem que ter tanto em uma ponta a mesma configuração que na outra ponta, certo? Ou seja, se em um lado é T568A, do outro lado tem que ser T568B, tá? Se um lado eu uso B, do outro lado eu tenho que usar o B também. Deu para entender agora? Não, isso aí eu entendi. O negócio Agora é as cores. As cores, vamos lá. Vamos lá. No B, olha, tu observa que tem 8 pinos, né? Não é isso? Acompanha comigo aí, no áudio, por favor. Certo. Pronto. No B aqui, ó, em todo conector tem 8 pinos. Observa que tanto o B como o A, o pino 7, 8, 5 e 4 não mudam de posição, ó. Tá vendo, ó? O 4 sempre vai ser o azul escuro, né? Posso usar assim, né? O azul fechado. O 5 sempre vai ser o branco azul. O 7 sempre vai ser o branco marrom. E o 8 sempre vai ser o marrom. Não muda. O que muda? No B, o pino número 1, ele inicia com o branco laranja. E depois laranja. No A, no T568A, o pino número 1, ele inicia com branco verde e depois verde. Certo? No pino número 3 do T568B, ele tem aqui, ó, branco verde, e no 6 ele tem o verde fechado. Já no A, ele tem quem? O branco laranja aqui no número 3, e no número 6 ele tem o laranja fechado. Então, as cores de laranja e verde, elas só se invertem do A para o B. O azul, o branco azul, o branco marrom e o marrom, eles continuam o mesmo, tanto na A quanto na B. Entendeu? Ah, agora eu entendi. Assim, essa configuraçãozinha você só pega mesmo fazendo, certo? Na prática. Que aí você vai lá, faz o fio, tudo bem direitinho, certo? Eu vou ver se eu consigo fazer isso com vocês, tá? Vamos tentar. A escola recebeu alguns alicates, né? Eu vou ver se eu monto uns kits pra gente estar tentando fazer isso aí. Ei, Beleza? Felipe, Oi. eu e a Chan, eu não sei se o Ramon chegou a fazer também, mas teve um curso aí que a gente fez aí, esse negócio aí, esses cabos. Eu Massa. parei nessa matéria no curso lá. Olha aí. Pois é, mas é bem interessante, né? É até uma atividade prática que a gente faz, tá? Verdade. Continuando sobre os cabos elétricos, certo? A gente tem os cabos coaxiais, né? Os cabos coaxiais, eles antecederam os par trançados. Só que hoje eles são utilizados somente para transmissão de TV a cabo. Então, as TVs, a parabólica, né? Aquele fiozinho que tem lá na antena parabólica, na Sky, na Claro, todos eles são cabos coaxiais, né? E são dessa formazinha aqui, ó. Tem um condutorzinho bem fininho no meio e tem umas malhas cobrindo ele, tá? Então, os de TV a cabo, eles giram em média, né? De 75 ohms, né? E o de telefonia de 50 ohms, tá? Então, ele funciona da seguinte forma, ó. Ele tem aqui, ó, um metalzinho, certo? Aqui no meio. Eu tenho uma mantazinha aqui, protetora, certo? Aqui eu tenho uma malhazinha elétrica de condutibilidade também. E aqui ele é envolto com uma capa de plástico, certo? Aqui é como se fosse o conector dele, certo? E aqui eu tenho outra forma de conexão, tá? Ele é um pouco mais antigo, mas não é utilizado mais para internet, só para TVs a cabos, tá? Olha aqui, ó, como é que ele funciona. Então, ele tem um fiozinho aqui, ó, ao centro, tá? Aqui eu tenho uma malhazinha protetora e aqui eu ainda tenho outra malha de condutibilidade e aqui por fora eu tenho a parte de borracha que protege. Beleza? Vamos agora para fibra ótica. Oi. Volta aí o slide, por favor. Esse negócio aí cinza, essa malha, ela é feita de quê? Metal.
Porque um passa o positivo e na malha passa o negativo, entendeu? Entendeu, Rafael? Entendi, é porque eu pensava que fosse papel alumínio. Mas conduz também o papel alumínio. Mas é parecido. Vamos para a fibra. A fibra que é a nossa grande evolução, né? Segundo o Ramon, é a FixaNet, né? Quem será que vai para a FixaNet, né? Ano que vem. Continuando. Foi criada em 55, certo? Olha aí como é antiga a fibra ótica, né? Atua no condutor de radiação infravermelha, então aqui a gente não tem energia elétrica, certo? São revestidas individualmente em plásticos, né, e outros materiais agrupados e recobertos por uma capa, formando tipo um cabo. Então, ela é da espessura de um fio de cabelo, certo? Não tem eletricidade, ela não conduz eletricidade, ela conduz luminosidade, né? Então, a composição dela é feita de quê? De plástico ou vidro, certo? Mais por vidro. Ambos com dióxido de silício, quartzo, areia, plástico e algumas coisas, e alguns outros componentes para poder formar ali a fibra ótica, certo? Então, esse dióxido de silício aqui, pessoal, o silício, lembra que o processador ele tem umas pontinhas amarelas embaixo? Lembra? Vocês lembram do processador ainda? Lembro. Aqueles conectores amarelos, bonitinhos, né? Eles são feitos de silício, tá? Para dar condutibilidade. Na fibra, eu tenho o dióxido de silício, que é como se fosse o silício de uma forma gasosa, onde eu faço, né, onde eu conduzo, né, as informações por meio desse composto, né, da fibra, tá? Então, funciona da seguinte forma, né? Como a velocidade da luz ela é bem elevada, a taxa de transmissão dos dados é muito melhor que na fibra, né? Podendo chegar a 16 terabits por segundo, certo? Então, é utilizado em redes de longa distância, intercontinentais, certo? E também vem crescendo o uso de redes de curta distância, que é o caso agora que a gente tem a fibra chegando até a casa do cliente, né? Antigamente, por exemplo, a fibra só chegava até ali Fortaleza, por meio dos cabos marítimos, né? Depois se distribuía com par trançado ou com antenas via rádio, né? Só que agora não, agora se transmite tudo por fibra, certo? Ainda tem os rádios que utilizam a recepção por fibra também, mas a maioria das distribuições hoje são fibras, né? Por conta da velocidade, né? Não sofre interferência eletromagnética porque não conduz eletricidade, né? Então ela tem um núcleo, certo? Tem uma casca, certo? Uma capinha, certo? E tem um plástico por cima. E além disso, não mostrou aqui, mas vem um ferrozinho, certo? Um aramezinho de aço para dar mais força, né? Para dar mais sustentabilidade, juntamente no plástico, né? Por quê? O que acontece, né? Se você deixar somente a fibra, ela é muito fácil de quebrar. Então, para romper uma fibra é muito fácil. Então, eu preciso ter um material que tipo dê um apoio. Tá? Então, eu tenho esse meu núcleo, onde vai passar a luz, né? O feixe de luz, certo? Eu tenho essa casca, que ela é muito, muito, muito fina, né? Sobre esse núcleo da fibra. Tanto é que quando você vai fazer um conector de fibra, você tem que chegar até o núcleo dela, né? E aí se utiliza muito álcool isopropílico quando a gente trabalha com fibra. Porque justamente ela é tão fina, tão pequena, que qualquer impureza já perde potência, já perde sinal. Então, toda vida quando a gente faz um conector de fibra, a gente tem que limpar com álcool isopropílico antes de fechar, né, o conector. Já é um conector mais elaborado, já dá mais um trabalho com relação ao conector que a gente faz do par trançado, né? Na fibra ótica, a gente tem como vantagem a velocidade, que é bastante elevada, segurança e rigidez elétrica, né? Uma vez que não se tem eletricidade, né? Então, tem uma segurança relativa a isso, certo? Imune a descargas atmosféricas, imunidade a interferências, né? Que gera ruídos, baixa atenuação, certo? Ou seja, não tem uma variabilidade na frequência aí. Capacidade de atendimento intercontinental com o uso de amplificadores ópticos, já eu explico um pouco sobre isso. Matéria-prima abundante, que é o sílica, né, o dióxido de silício.
altamente compactas, né? Porque são fininhas, né? E banda de passagem muito, muito larga, né? Quais são as desvantagens da fibra ótica, né? Custo mais elevado, né? Maior tempo de implantação, dificuldade de permissões do uso em solo, certo? Tem uma grande dificuldade, então tem que passar as fibras, né? Nos portes, dá mais trabalho ainda. Conexões difíceis, né? O conector é um pouco difícil. Quando rompe uma fibra, para fazer a fusão dessa fibra, eu tenho que unir o vidro novamente. Então, para eu fazer essa fusão, né? Eu necessito de uma máquina que eleve a temperatura e faça a fusão do vidro, né? E essa máquina, a mais barata, é R$25.000. Só para vocês terem uma ideia, né? A máquina de fusão de fibra. Derivações com grandes perdas, né? Não tem essa questão mesmo com relação ao feixe de luz, tá? Olha aqui, né? Então, as fibras, elas podem ser de dois tipos, né? Ou monomodo ou multimodo, certo? Vamos entender cada uma. No multimodo, a propagação é em diversos modos. Então, como é que acontece, né? Então, eu tenho aqui o meu núcleo e aí eu tenho vários feixes de luz dentro desse núcleo. Então, o núcleo da fibra ele é mais espesso, tornando a fabricação mais barata, né? Porém, permite mais reflexões de sinal, ocasionando percas. Então, ela tem um alcance máximo de 550 metros. A fibra que chega na casa de vocês, ela é multimodo, tá, pessoal? O monomodo, ela é uma propagação de apenas um feixe de luz, ou seja, só vai um sinal luminoso dentro do núcleo, porque ela é tão fina, que a luz se propaga muito rápido nela. Então, ela tem um alcance de até 80 quilômetros. Felipe, quando chega nesse alcance de 80 quilômetros, eu quero fazer uma fibra de 200 quilômetros. Aí eu vou ter que ter uma propagação desse sinal, uma amplificação da potência da luz. Então, por isso se utiliza amplificadores de luz para poder estar aumentando esse alcance. Então, uma fibra que vem lá da Europa, para ela chegar aqui no Brasil, no meio do caminho, ela tem amplificadores de luz, né? Onde se aumenta o sinal luminoso para poder continuar dando, né? Se dando tráfego de informações por ele. Tranquilo, pessoal? A fibra? Alguma dúvida? Não? Nenhuma? Beleza. Tá todo mundo por aí? Mas eu tô. Eu também tô. Sim, cara, eu tô aqui. Beleza, né? Então, olha aqui, ó. Aqui a gente tem a galera do multimodo. Olha aí, um monte de feixe de luz que tem dentro do núcleo, né? E aqui, ele acaba sendo mais espesso mesmo, né? Porque para arcar todo mundo, né? Já o sinal de luz monomodo, né? Ele vai mais longe, né? Porque só tem um único feixe de luz. Beleza? Aqui eu tenho alguns conectores, certo? Os mais utilizados, pessoal, são esse SC e o LC, tá? São conectores que a gente trabalha com fibra. Já esses daqui, ó, o FC, tá? E esse ST aqui são utilizados em torres, tá? Em rádios, né? Aquelas antenas que recebem o sinal delas e transformam em fibra, tá? Então, são mais utilizados por lá, tá? Então, as principais características dos conectores ópticos são baixas perdas por inserção de reflexão, estabilidade elétrica da conexão, montagem bastante simples, relativamente, né? Alta estabilidade, né? Conectores padronizados, permite várias conexões e desconexões e baixo custo de operação. Aqui os mais utilizados, ó. Observem como se dá esse conector. Ele tem essa pontazinha aqui, ó. Vocês estão observando essa pontazinha aqui, ó, branquinha, bem lá no centro? Sim. Não. Nessa pontinha, pessoal, você coloca aqueles lasers que são proibidos, né? Que só são vendidos para empresas mesmo que trabalham com isso, né? Se você colocar um laser aí, a luz vai sair lá na outra pontazinha de onde a fibra estiver. Então, uma forma que a gente utilizava para testar se a fibra se não estava apartada,
eu colocava um laser em uma ponta, e aí o meu parceiro lá na outra ponta, a 300 metros de fibra, né? Pegava e olhava. Saiu a luz aí? Saiu vermelhinho? Tá com um sinalzinho de laser? Tá assim, então a fibra tá inteira. Caso não saísse, é porque a fibra estava apartada, e aí para descobrir, ninguém tinha o dia todo, né? Dava muito trabalho, precisava de equipamento caro. Aí o que se fazia? Removia os 300 metros de fibra e colocava 300 metros de fibra nova, certo? Então, por isso que ele é um material que ele ainda é um pouco caro, né? Porque se acontece uma situação dessa, a gente acaba tendo que remover todo o sistema, tá? Então, esse conectorzinho aqui, ele trava no equipamento, né? Que também a gente não vai aprofundar muito, mas o equipamento é chamado de ONU, né? Então, ele aqui ele recebe o sinal de luz e transforma em RJ45, que justamente para mandar para o roteador de vocês, tá? Então, há empresas que hoje já chega a fibra diretamente no roteador e ele já consegue fazer essa tradução, né? Só que é um roteador um pouco mais caro. Convencionalmente, a gente se utiliza assim, um conversor de fibra para RJ45, né? E instala esses dois equipamentos na casa do cliente, tá? E aí você tem a recepção da fibra na casa, né? E aí a distribuição por meio de um roteador, beleza? E falando em roteador, a gente chega nas ondas de rádio, né? Da TV, né? Via rádio terrestre, né? São sinais de ondas eletromagnéticas, né? No espectro eletromagnético, né? Sem utilização de fios que podem atingir gigantescas distâncias, né? Porém, essas distâncias variam conforme as condições do local, né? Se eu tiver uma montanha no meio dessas antenas, eu não vou ter um negócio chamado visada. E aí eu vou estar impedindo a conexão entre elas. Então, só se é possível quando se enxerga, né, aqui uma antena, certo? Com a outra antena, tá? Se as duas se enxergam, dá certo. Se elas não se enxergam, dá problema, né? Então, para propagação, são instaladas torres, né, que funcionam como estações repetidoras de micro-ondas. Essas torres devem estar sempre, né, se enxergando uma a outra, né? Pois a transmissão se dá em linha reta de uma torre para outra. Beleza, pessoal? A onda, pessoal, do espectro eletromagnético, ela pode ter diversos segmentos. Então, por exemplo, se a gente for pegar esse espectro aqui, a gente tem na onda ultravioleta, a gente tem aqui o sol, a luz incandescente, né? Mais à frente, a gente tem os mais nocivos, né? Que são o raio-x, né? Com a emissão de radiação e os raios gama, né? Então, daqui já é algo bem mais nocivo. Daqui para trás, a gente tem as frequências de transmissão de ondas. Então, observe como a onda, o espectro eletromagnético, ele vai praticamente em tudo, né? Então, eu tenho desde a transmissão de rádio, de TV, né? O próprio micro-ondas em casa, transmissão via satélites, controles remotos, certo? A própria emissão violeta, né, de raios UV. Eu tenho uma onda de propagação desse sinal, certo? Dessa luz também. Os raios-x e os raios gama, né? Então, esse aqui é o espectro eletromagnético que a gente tem no nosso planeta, certo? Então, ele se estende desde as ondas de baixa frequência, como as ondas de rádio, até as ondas de maior frequência, como as radiação gama, que afetam diretamente o nosso corpo, né? E aí, gente, eu queria que vocês observassem esse cenário aqui, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Seria possível conectar todos esses atores com par trançado? Sim ou não? Não. Depende Eu da acho que distância. não. Não tem como não. Tem não? Né? Não. Então, qual é o método mais provável de eu fazer isso aí? Fibra? Não, é muito caro. Muito caro. Então, eu utilizo rádios, né? Isso.
eu utilizo o rádio para poder fazer essa comunicação. Então, eu tenho uma estação onde eu tenho a centralização dela, né? No caso aqui, por exemplo, seria essa matriz. E aí eu tenho a distribuição de uma rede por meio desses rádios, tá? Então, eu posso montar uma rede completamente só por meio desses rádios, certo? Esses rádios que recebem essa frequência, né? Esses rádios, eles trabalham com uma frequência média de 2,4 GHz e de 5 GHz, tá? O roteadorzinho da casa de vocês, ele trabalha a 2,4, certo? Essa faixa de frequência. Aqui eu tenho alguns equipamentos, né, que a gente trabalha. Tem um roteador, que já é conhecido de vocês, antenas direcionais, certo? Essas antenas aqui são bem parecidas com as antenazinhas da Sky, né? Mas elas têm uma função bem parecida, né? Só que aqui voltados para conexão de internet, né? Tem as Aquarius, as Xerox, né? Tem os Ubiquiti, né? Tem os distribuidores, como esse aqui, no caso, que recebe o sinal e distribui nessas antenazinhas aqui. E as demais torres aí que a gente tem, as demais configurações de torres que a gente tem espalhadas, né? Então, tem diferentes tipos de torre, né? Tem umas que são bem fininhas, tem umas que são mais rechonchudas, certo? Cada uma tem sua especificação. Beleza? Olha aí, eu trouxe um negócio aqui bem interessante para mostrar para vocês, né? É sobre como você vai colocar quando você coloca um roteador na casa de vocês, né? Eu trouxe aqui a mesma planta de uma casa com um roteador posicionado em 2 pontos diferentes, né? Então, a faixa de uma casa, né, é uma onda eletromagnética que sofre interferência, né? Então, por isso, ela pode perder força batendo nas paredes. Então, nesse caso aqui, ó, vamos supor que instalou o roteador bem nesse canto aqui, certo? Dessa casa. Na extremidade aqui, ó, nesse quarto, eu não vou ter acesso à internet. Vocês já passaram por isso, por alguma situação parecida na casa de um colega, em um cômodo tem a internet super boa, Sim, né? muitas vezes. Oi, pode falar. Pode falar, Jéssica. Eu disse sim, muitas vezes. Então, como é que a gente faria para resolver um problema desse? Eu tô vendo no outro exemplo, o sinal também fica muito fraco, mesmo estando em outro lugar. Pronto, né? Aqui em casa, o roteador. Tem mais de um ponto, né, Felipe? Tem mais de um ponto na casa de pela internet. Do sinal, no caso. Não entendi. Pode repetir a pergunta? Não foi uma pergunta, é porque eu falei, né? Se tiver mais de um roteador de internet na casa, melhora. É a única coisa que dá pra fazer, né? Não? Pronto, né? Então, qual a primeira situação? Se você tiver só um roteador, o que é que você faz, né? Você procura o ponto mais central da casa. No caso aqui, o roteador, ele fica excelente aqui nesse corredor, ó, certo? Ó, observem aqui, ele veio para esse corredorzinho aqui, né? Onde ele consegue propagar melhor o sinal. Caso você não tenha uma situação como essa, certo? Qual é o recomendado? Você utilizar um access point, né? Um repetidor ou um repetidor de sinal, certo? Então, tem roteadores que ele tem essa função, onde ele pega o sinal e repete, certo? Ele serve única e exclusivamente para isso, tá? Então, em casas um pouco maiores, né, de cômodos maiores, né? Aqui, por exemplo, em casa, dá para um roteador serve tranquilamente, né? Eu coloquei ele bem centralizado, dá para utilizar tranquilamente. É das alternativas para isso. Beleza? E as transmissões via satélite? Como é que eu consigo fazer uma chamada telefônica para uma pessoa lá na Europa? Né? Como é? O satélite, pessoal, ele trabalha como um espelho, certo? Então, ele pega algumas estações, né? Em que estamos conectados por meio, né? Por exemplo, aqui, eu tenho essa estação aqui, certo? Ó, essa estação, ela quer se comunicar com essa Speedcast aqui, ó. Só que uma tá no Brasil e a outra tá nos Estados Unidos. Se eu colocar uma antena olhando para a outra, não vai dar. Por quê? Porque a Terra é redonda. Assim diz o povo, né? A Terra é redonda. E aí, não iria se enxergar essas duas antenas.
Então, para que elas consigam se enxergar, se utiliza um espelho, são, na verdade, os satélites. Então, essa minha estação aqui no Brasil, ela se comunica com o satélite que está orbitando, certo? E aí, o satélite se comunica com a antena ou a estação lá nos Estados Unidos. Então, funciona da seguinte forma, observa aqui o globo, né? Eu tenho aqui uma estação nos Estados Unidos e eu tenho uma estação aqui no Brasil. Elas não conseguem se enxergar linearmente. Então, tem que ter essa tabela, né? É que nem fazer jogando sinuca, né? Vai lá e coloca a bola lá de tabela, né? Então, aqui eu faço uma tabela, né? Utilizo um espelho para refletir o sinal e elas duas conseguirem se comunicar. Então, via satélite funciona dessa forma, tá? Alguma dúvida? E se o satélite não passar na hora, aí fica sem conexão. Na verdade, o satélite ele está orbitando 24 horas, né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma transmissão, alguma coisa do tipo, por exemplo, quem tem Sky pode observar, ou Claro, né? Todas elas apontam para a mesma direção. Ou seja, elas estão apontando para o satélite, tá? Então, elas não, aqui na Terra, obviamente, elas não vão se mexer, né? As únicas antenas que se mexem aqui são os grandes telescópios, né? Que variam de acordo aí com a posição da Terra. A nossa antena, ela não vai se mexer. Então, quem que tem que acompanhar? O espelho, certo? Que no caso é o satélite. Então, o satélite, ele já está posicionado lá em órbita, né? E aí, o que acontece? A nossa antenazinha aqui, a nossa torre, ela se comunica com ele porque ela está direcionada diretamente para o satélite. Nossa, direcionada diretamente. Agora foi o comum. Mas, enfim, ela está olhando diretamente para o satélite. E o satélite também está sendo observado diretamente pela outra antena. Então, a posição da antena no Brasil é uma e a posição da antena nos Estados Unidos é outra, né? Para que ambas consigam se enxergar via satélite. Beleza? Alguma Beleza. dúvida, pessoal? Mais fácil que isso, só isso, né? Tem uma atividadezinha para vocês lá no Forms, certo? Para vocês estarem construindo, tá? Então, espero que tenha ficado compreendido, né? Sobre essa questão dos meios de transmissão. A gente tem vários meios de transmissão, né? Seja ele via cabo, seja ele via cabos óticos, seja ele via transmissões de rádio ou transmissões via satélite, né? Então, a gente tem diversas formas de estar transmitindo informações no nosso bom e velho planeta. Ok? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo. Vou fechar aqui a gravação, tá? Beleza.